Olá, bem-vindo a mais um podcast Dani Diferentona. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher com a pele branca, agora estou morena de praia. Tenho um cabelo castanho com luzes abaixo do ombro. Tenho os olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa de alcinha bege e uma calça branca. Vanessa, muito obrigada pela acessibilidade de Libras, tá? Muito obrigada. Que bom que eu tô aqui com vocês. Eu quero lembrar que esse lugar é um lugar de escuta, não é? Eu sempre falo. E hoje nós vamos ter uma escuta maravilhosa, diferente. Eu adoro saber o que o outro pensa, adoro saber. Sabem que eu sou uma pessoa com a espiritualidade aguçada, gosto muito disso. E eu enxergo que Deus nos encontra em qualquer caminho, porque Ele é Deus. Independente do que eu acredito, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus é tão maravilhoso que Ele encontra qualquer um em qualquer caminho, porque Ele conhece nosso coração. E hoje nós vamos ter um bate-papo com uma mulher incrível que eu conheço desde a adolescência e que tem muita história boa, mesmo com momentos ruins, para acrescentar à nossa vida. A Vanessa, ela é insulana, Ilha do Governador, mãe de 3 filhos, esposa do Dudu, nutricionista e que em 2022 recebeu um diagnóstico de câncer. Eu vou deixar ela falar aqui um pouquinho. Seja bem-vinda, meu amor. Coisa Sinta-se em casa. Já tô em casa. Gratidão pelo seu convite. Antes da gente começar, eu sou Vanessa, uma mulher de 1,68 m, branca, um cabelo que já tá mais grisalho do que outra coisa, olhos castanhos claros, estou com uma blusa branca e é um prazer estar aqui com você, Dani. Muito obrigada pelo convite. Adorei sua autodescrição, tá Gostou? melhor do que eu. Gente, eu esqueci do 1,70 m. Adorei. Ai, é um prazer, assim, eu conheço a sua história e quando eu falei assim, vou chamar a Vanessa pra vir aqui participar, porque assim, você tem me inspirado muito, né? Assim, eu tenho te acompanhado, você tem me inspirado muito. E a gente conversando, você falou uma frase pra mim que eu falei, cara, que mulher é essa? Até anotei, ó. Eu não quero que as pessoas se transformem para enxergar como eu enxergo. Eu quero que elas vejam a minha transformação. Eu falei, cara, eu achei isso tão lindo, assim, tão de Deus, diante de tudo que você passou, que eu queria, assim, que você compartilhasse tudo, desde o início, assim, desde o primeiro momento, quando você recebeu o diagnóstico de câncer, nós mulheres, eu tenho muitas amigas que têm vivido isso, você tem trabalhado, estado com mulheres, assim, então são casos reais, gente. É real, é gente como a gente. Então, como chegou isso pra você? Me conta assim, desde o início, porque a gente vai destrinchar sua vida aqui. Esteja preparada. Já tô emocionada, imagina. Bom, em 2022, eu tava em casa e senti um carocinho no peito. E eu falei com o Dudu, ele falou, deixa isso pra lá, não é nada não. Fui fazer uma mamografia, não deu nada. E fui deixando. E aí um dia eu numa loja com a minha filha mais velha, trocando de roupa, quando eu levantei o braço, ela viu, mãe, tem um caroço aí no seu peito, você já foi ver? Eu falei, já, e não deu nada. Mas vou de novo. Aí fui na minha ginecologista, ela palpou, sentiu. Fui fazer uma ultrassonografia que tinha dado uns nódulos bem redondinhos, que pareciam um cachinho de uva, que não seria ali preocupante, né? Ele falou para mim, olha, vai no mastologista se você tem algum de conhecimento, de confiança sua, mas não se preocupe. Eu fui no mastologista, ele refez a ultra dentro do consultório, me deixou muito tranquila, falou, olha, 95% de certeza que não é nada. Por conta do formato que está, não é nada. Mas você é jovem, eu nunca te vi, eu preciso que a gente faça um acompanhamento disso, então eu vou te deixar encaminhada para uma biópsia. Para quando você tiver isso, para, sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano, a gente faz só para ver se isso está crescendo. Falei, cara, Deus já estava aqui, ó. Minha filha, não tem daqui a 1 ano, é agora. Você sentiu eu isso? Já senti ali. Sério? Eu acho que eu ia me acalmar, sabe? Pra não querer, de repente, pra não querer lidar com a realidade. Mas eu já tinha ali muito essa escuta de que não deixe isso passar, não deixe isso passar, vai fazer. E aí eu fui fazer e como ele tinha me dado 95% de certeza que não era nada,
Quando chegou no e-mail do telefone o resultado, eu estava descendo para poder... o meu carro tinha enguiçado e chegou o reboque. Então, estava tão assim natural, abria no elevador. Quando abriu, células neoplásicas... Dani, eu não sei nem o que aconteceu. Se eu fui falar com o homem do reboque, eu não sei, me deu um apagão, porque naquele momento eu só sabia que eu tinha câncer. Mais nada. E eu liguei desesperada para o mastologista, ele falou, vem para cá agora que a gente precisa conversar. E aí eu liguei para o Dudu e falei, tô indo para o mastologista, aparece em casa para ficar com as crianças, eu não quero que ninguém vá comigo, porque eu precisava naquele momento me concentrar em mim. E não em como todo mundo ia receber aquela notícia, né? Porque se a gente vai com o filho, a gente se preocupa como que o filho vai saber. Se a gente vai com o marido, a gente se preocupa como que ele vai entender. Eu falei, eu vou sozinha. E eu fui de metrô, porque eu não tinha condição de dirigir. Cheguei lá, ele olhou para mim e falou assim, olha, desculpa, eu não queria te dar essa notícia, mas você caiu nos 5%. Exato. Nossa, arrepiado. Assim, só de lembrar disso me dá aquele vazio e foi a sensação que eu tive de estar realmente flutuando. Parecia que eu estava de cima vendo tudo da minha vida acontecer e eu só ali estatelada. Falei, agora? Agora a gente precisa continuar investigando para ver qual tipo de câncer que é, se tem tratamento, se não tem tratamento, o que a gente vai fazer. Então a gente precisa agora fazer uma biópsia para poder ver qual é o tipo, daqui a 15 dias sair isso para eu poder te encaminhar para um oncologista. Falei, tá bom. Voltei para casa de metrô e fiquei de 2 da tarde até 5h30 sentada na porta do metrô. Eu não tinha coragem de sair dali. Eu só olhava as pessoas vivendo, porque todo mundo continuava na sua rotina e eu ali com uma bomba. Que eu ficava imaginando assim, como eu vou falar isso para os meus filhos? Como é que eu vou falar isso para minha família, para minha mãe? Como é que eu vou dar essa notícia? E aí, a minha filha saiu da escola de Uber e me ligou. Ela falou assim, mãe, tô passando aqui, você quer carona? Eu falei, quero. E entrei no Uber, ela olhou para mim e ela já sabia. Ela só olhou para mim e falou assim, eu não quero falar contigo. E aquilo foi uma facada no meu coração, porque como assim? Né? Ela não quer falar comigo, eu tô doente, eu preciso dela. E a gente foi em silêncio até em casa, mas eu fui processando aquela informação de que para ela realmente era muito duro receber a notícia de que a mãe estava doente. E eu deixei ela processar aquilo. Cheguei em casa, abracei o Dudu, e aí ele veio com tudo, calma, a gente não sabe ainda o que é, como é que vai ser o tratamento, vai ter tratamento, você vai ser curada, vamos botar toda a nossa fé no positivo, porque o tempo que você vai ficar imaginando coisa ruim, você perde esse tempo pensando coisa boa. Então vamos direcionar isso para o positivo. E aí, no final do dia, eu entrei no quarto da Bruna, e ela sentou, me pediu desculpa, nem era necessário, porque a gente entende, né? E ela falou para mim, mãe, a cura é a única opção. E essa frase me acompanhou, eu tatuei ela em mim. Sim. Eu fiz um quadro com essa frase, e essa frase ia comigo em todas as quimioterapias. Ela era meu mantra, sabe? Eu repetia isso, a cura é a minha única opção, a cura é a minha única opção. Então eu não tinha... Todas as vezes que eu entrava nesse lugar de, caramba, que medo, será que vai dar certo? Qual vai ser o tratamento? A cura é a única opção. E aí, foi um mergulho muito profundo em mim, porque o câncer me curou. É isso que é incrível. Ela tem uma carta, gente, que ela fez para Deus, tá no Instagram dela. Vou colocar o Instagram dela aqui. Que assim, eu falei, nossa, incrível. E eu consigo te enxergar, eu consigo enxergar essa cura, essa transformação. Foi, assim, ela fala, o câncer foi um presente. E é real, porque as pessoas falam, é diferente quando você conhece a pessoa e quando você vê frutos desse presente. Exato. Mas é difícil para quem tá de fora entender isso. É difícil. Porque você mergulhou esse mantra, né, que a Bruna falou, sua filha mais velha, né, que ela tem mais 2 pequenos. Você tomou isso para si, foi a minha verdade. Sua verdade dentro de você. Como tem essa questão, a gente crer em Deus, né, no sobrenatural, mas como também tem a gente.
não é o só o pensar positivo, é a gente acreditar bem profundamente, né? Então, eu acho que nesse acreditar que você começou a se descobrir, redescobrir espiritualmente, até nessa parte espiritual, porque você teve uma mudança muito grande espiritual. Muito. Conta, assim, sobre isso, porque eu fiquei encantada. Porque a religião, eu acredito que ter Deus, se encontrar com Deus, precisa... Como é que a gente vê isso? Através de transformação, de vida. Não interessa como, de vida. E a religião não tem feito isso. Uhum. Eu sou da religião tal, mas não tem te transformado de dentro para fora. Sim. Então, o câncer te levou a uma transformação de dentro para fora e você conseguiu encontrar Deus do seu jeito, no seu caminho, que aflorou. Você tá reverberando amor. Exato. Né? O seu olhar tá diferente. Isso é genuíno demais. Assim, eu fico imaginando Deus assim, nossa, cara. Que linda, que graça de Deus no caminho dela, Sim. né? Então me fala um pouco sobre isso. Aí você começou a se descobrir. Foi um momento de mergulho para dentro e abrir meus olhos. A impressão que eu tinha, Dani, é que tinha caído um véu mesmo, assim, sabe? Que eu tava vendo tudo embaçado antes e que eu não enxergava o que era vida. Porque eu vivia muito no automático. Era trabalho, levar filho na escola, pagar boleto, tá ali com o marido. Era muito isso. Minha vida rodava nesse ciclo o tempo inteiro. Então, se você me falasse assim, cara, você viu como é que estava o céu hoje? Não tive tempo. Mas você viu a notícia? Não me importa. Nada me tocava mais, sabe? Parecia que eu estava engessada num modelo em que eu sempre vivia as mesmas coisas todos os dias. Então, eu caía sempre no mesmo lugar. Faltava dinheiro, eu ficava nervosa, tinha que trabalhar mais, aí chegava em casa, as crianças estavam ali querendo por mim, mas eu não podia porque estava trabalhando. Enfim, essa rotina que todo mundo vive hoje, né? E com o câncer, eu entendi que eu precisava viver para mim, né? Olhar para mim para poder me curar. Porque eu não sabia nem o que tinha me levado a adoecer, como é que eu ia me curar? E aí eu comecei a perceber Deus na minha vida, nas pequenas coisas. Às vezes eu deixava as crianças na escola depois de uma quimioterapia e aí estava passando mal, estava fraca, e aí saía de lá chorando. Meu Deus do céu, me dá forças. E quando eu olhava, tava um arco-íris na minha frente. Tipo, cara, se isso não é Deus, o que é? Né? O que é? Não é uma resposta dessa de tipo assim, calma, porque vai vir teu arco-íris. Calma, tenha fé, permanece. Porque não adianta a gente ter fé quando tá tudo bem, né? Quando bate a angústia, o medo, a ansiedade, que a gente precisa provar essa fé. E aí teve um episódio que eu tava muito angustiada e eu fui na praia, lá naquele pier da Barra, e fiquei sentadinha ali olhando pro mar e chorando, 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 chorando. E do nada apareceu um salva-vida. Do nada mesmo, porque eu tava lá na ponta do pier e ele apareceu como se fosse da pedra. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não te conheço, não sei o que você tá passando, mas eu preciso te falar. Fica calma, porque Deus está te curando. Meu Deus. E eu fiquei olhando pra ele. Eu saí de lá, assim, aos prantos, liguei pro Dudu, eu falei, cara, apareceu um homem na minha frente. Ele, como assim um homem? Calma, ele só veio me trazer uma mensagem que pra mim, naquele momento, foi o meu conforto. Então, Deus foi me mostrando amor em todos os lugares. E isso foi me transformando, foi me movendo para a minha cura. E quando eu falo cura, não é cura do câncer, é a cura de mim, né? Dos meus medos, dos meus traumas, do que eu vim fazer nesse mundo. Porque antes, o que você veio fazer? Eu vim ser mãe, eu vim ser nutricionista, mas só. Eu comecei a me perguntar muito isso, mas só isso? O que você está transformando na vida dessas pessoas, né? O que você está transformando nos seus filhos? Que legado que você está deixando? Se eu tivesse que morrer naquele momento, o que eu teria deixado para eles? Era suficiente? E essas perguntas começaram a me mover muito nesse lugar de eu preciso trazer Deus para perto de mim. Porque a gente conversando no WhatsApp, você até me perguntou, você era uma pessoa religiosa? E eu nunca fui, a minha família nunca foi uma família religiosa, de frequentar igreja, centro, nada. A gente tinha sempre Deus como uma força, mas não presente, né?
E hoje eu sinto que Deus não é nosso convidado de precisar bater a porta. Ele está na minha casa, ele vive na minha casa, né? Então, eu tento mostrar para os meus filhos isso o tempo inteiro, de que não adianta só a gente ir para a escola rezando, a gente precisa ser intencional naquilo, né? Se eu vejo que aconteceu uma situação em que Deus estava presente ali, eu preciso mostrar a eles de que isso foi a força de Deus, não porque a mamãe é legal. Não, a mamãe não é legal. A mãe está sendo movida porque é um instrumento de Deus. E eu acho que o câncer me fez me colocar como instrumento de Deus. Caraca, que legal. Eu tô assim... É porque a gente falou no WhatsApp também, porque quando a gente pensa nessa questão de Deus, a gente sempre vem por essa... Por exemplo, você começou até a escutar louvor, né? Você falou... E depois você foi se... encontrando do seu jeito. É porque, por exemplo, eu sou, né, creio em Cristo. Então a gente tem uma questão tradicional da igreja católica, né, da protestante. Então a gente acha que é só assim que a gente vai encontrar Deus, né? Eu sou aberta, por isso que eu acho lindo, porque quando eu vejo você falando, quando eu vejo você vivendo Deus, eu falo, cara, é isso. É sobre isso, não precisa de mais nada. Não precisa ter religião, não precisa ter nada. É sobre isso. É você entender que Deus está na vida o tempo todo. E olha que você não está seguindo a Bíblia, você não tá, sabe? Você está seguindo Deus. E você fala, ó, a todo momento eu tento mostrar para os meus filhos que foi Deus que fez, não foi a mamãe que tá legal. Olha isso, gente. Olha como é que Deus é maravilhoso e tá nisso. Cara, é sobre isso. É isso que eu acredito. Mas você foi da sua maneira e de um jeito não tradicionalmente correto, né? Isso me encanta, assim. Eu fico assim, falo, cara, essa multiforme graça de Deus me encanta porque eu acredito nisso. Não é bem visto pela maioria, né? Porque a gente tem que ser assim, tem que ser assado. Só que a gente não dá pra gente botar Deus na caixinha. Não dá. Então, ele não cabe dentro da caixinha. E você é uma mulher tão incrível que você nem sabia que você era tão incrível assim, né? E que você recebeu um presente de Deus, que pra mim isso ainda tá difícil. E agora você exala Deus e reverbera Deus em todos os lugares. É um propósito, assim, teve um propósito de verdade isso, e um propósito não só pra cura, você se dar bem com a sua família, mas pra você reverberar Deus na vida, sabe? Você acha que todo mundo tinha que ter esse sentido de vida, esse propósito de vida? Ia ser mais fácil a gente lidar com isso, sim, né? Assim, eu acho assim, eu fiquei apaixonada, incrível, e quero participar até de tudo que você tem vivido, porque eu vejo muito Deus nisso. Então, mas voltando. Aí você começou a se fazer essa busca, né, por você mesmo, e se encontrou, e assim, a cura veio depois, a cura veio no processo, o que você descobriu de novo, como você se conectou, começou a conectar com Deus, vai. Então, a cura do câncer veio no processo disso tudo, né? Enquanto eu estava fazendo, eu fiz 6 quimioterapias, fiz 15 radioterapias, fiz 2 cirurgias. Então, nesse processo todo, eu já comecei muito a viver Deus. Enquanto eu estava no tratamento, os louvores, eles me sustentaram, porque, independente da religião, aquela música tem uma potência de resgatar você de qualquer lugar escuro, porque ele te traz a certeza de que você é amada. Então, de primeiro, era aquilo que eu precisava, porque... não que eu não precise hoje, eu continuo escutando, mas naquele momento em que eu me deparei com câncer, eu entendi que eu cuidava de todo mundo e não cuidava de mim. Então eu precisava de colo. E o louvor veio como esse colo. Ele me botou no braço e falou assim, cara, você tá protegida, vambora. Então, todas as vezes que eu derrapava, eu botava o louvor e aquilo me dava uma força, um respiro que era sobrenatural. E aí... Conforme foi passando o tratamento, conforme eu fui entendendo mais, eu comecei a trabalhar com terapia integrativa, que já tinha esse olhar também da energia, da gente como um todo, não só do corpo físico, mas também dos nossos corpos espirituais, da nossa emoção envolvida naquilo tudo ali. Eu comecei também a ampliar conhecimento, né?
Eu deixei de ser só amparada igual um bebê e fui crescendo. Então, eu vejo realmente essa minha caminhada espiritual hoje como um galgar mesmo, sabe? Eu primeiro fui acolhida ali como um bebê e depois fui entendendo, fui estudando, fui aprendendo que força é essa maior que Deus me rege o tempo inteiro, me nutre o tempo inteiro. Quem sou eu perante a Deus? Se somos um só, porque eu sou a centelha divina. Então, isso foi me nutrindo para eu poder ir encontrando o meu caminho. E aí, em 2020, hoje tá em 2024, uma amiga minha que tem um projeto social comigo, que a gente se conheceu na quimioterapia, ela fazia ao meu lado a quimioterapia, e a gente criou uma relação ali, e dali a gente criou o nosso projeto social, que é o Casa Florescer. Como é que é o nome dela? Bianca. Bianca, tô seguindo ela também. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Tem bebezinho, né? Isso. E aí, ela em 2024, ela quis presentear 6 pessoas que foram presentes na vida dela durante o tratamento do câncer pra gente fazer uma viagem sozinha. E fomos nós 6 mulheres. A primeira vez que eu tinha ido viajar sozinha, fomos pra Caraíva, na Bahia. E aí lá ela falou assim, gente, tem uma vivência incrível numa aldeia aqui, vamos? Eu falei, vamos. E quando chegou lá, eu me arrepio toda, porque ali eu me senti pertencente. A força da natureza. Ali eu senti Deus vibrar dentro do meu coração, assim, tipo, é disso que você veio. Caramba. Uma força doida. E aí voltamos, quando chegou aqui no Rio, eu falei assim, gostei daquele negócio, vou começar a procurar. E aí comecei a procurar, comecei a buscar informações, comecei a frequentar coisas em que os povos originários faziam. E aquela força da música, da contemplação, do céu, da terra, da lua, das forças da natureza, do olho no olho, de que não tem tempo, de que não tem correria, de que não tem nada além do amor, aquilo começou a me nutrir. Eu falei, cara, tem uma potência de Deus isso aí. Calma aí, preciso entender o que é. Comecei a estudar mais sobre o xamanismo, comecei a integrar isso mais na minha vida. Então, hoje, eu vivo o xamanismo porque ele me trouxe esse pertencimento. Ele me fez me sentir me cabendo, porque é o que você falou sobre a religião. Muitas vezes a gente não se encontra completo naquilo ali, né? Você vai estar dentro de uma igreja e vai falar assim, isso aqui eu não concordo, não estou confortável. Mas porque é normal todo mundo estar ali, você continua. E aí você vai ficando até que isso vai te engessando e você vai só repetindo um padrão, né? Você perde, né? Você perde a tua força, a tua essência, né? Então, hoje o xamanismo, ele não é uma religião para mim. E não é uma religião mesmo. Ele é uma forma de resgate da minha essência, né? Ele é uma forma de resgate de que é muita pretensão nossa achar que só existe a gente, que não existe a força dos animais, que não existe a força da natureza, que isso tudo não é a presença de Deus, de uma plantinha que está ali te doando a vida dela para ser teu alimento, que aquilo ali não tem força de Deus. Então, isso hoje me nutre porque eu entendo que tudo faz sentido e tudo está interligado. Também entendo. Né? Os planetas e tudo. Tudo está interligado. A gente não pode achar que, cara, somos os únicos aqui vivendo e que não tem mais nada a lua nova, a lua cheia, tudo influencia, tudo gente. Influencia. E as pessoas demonizam até isso, né? Que não, e eu acredito nessa ligação, porque Deus é o cara, é o cara. Não tem como ter isso daqui, ó. É o cara, então tá tudo conectado. Exato. E lá você se encontrou cara, eu fiquei muito interessada, né? Porque quando você chegou, eu falei, cara, eu pertenço aqui. Mas é que você tava nessa coisa do autoconhecimento, de redescobrir, de saber quem é. Então, assim, a ancestralidade, o simples virou uma potência, né? Porque a gente se esquece no dia a dia. Então, virou uma potência e você se encontrou. E o mais legal nesse aqui, assim, disso você tem transbordado isso na vida das pessoas. Porque você tem o seu projeto, o Casa Florescer. Então, assim, ele é físico, o Casa Florescer? O Casa Florescer hoje, a gente trabalha muito de uma forma levando isso para os lugares. Porque o nosso grande sonho é ter a casa, né?
Tem uma casa, a Bianca é de Nilópolis, então a nossa ideia... Minha área também. É maravilhoso. Nosso sonho é ter essa casa funcionando em Nilópolis, para poder acolher essas mulheres que estão em tratamento. A gente entende que elas saíram do mercado de trabalho, que elas foram abandonadas pelos maridos, que elas estão sem dinheiro para poder botar comida em casa, que estão sem vontade de voltar, porque... Vontade não tem mesmo uma estrutura física, porque... foram mutiladas, fizeram um tratamento. Então, a nossa ideia era ter fisioterapia, pilates, nutrição, psicólogo, roda de conversa, tudo isso para que essas mulheres pudessem fazer essa reabilitação e voltar para a vida, né? Que tem esse processo pós-tratamento. Mas hoje a gente ainda não tem esse projeto. Então, o que a gente faz? A gente, em alguns momentos, a gente seleciona alguns voluntários e a gente vai para o hospital. A gente geralmente vai para o hospital em Caxias, no Moacir do Carmo, e a gente leva a vida para dentro dessa sala de quimioterapia. Então, a gente leva a maquiagem, a gente leva a música, a gente leva a kit, porque lá eles não têm nem água para beber. Então, a gente monta kit de lanche para essas mulheres e a gente passa o dia ali com elas. Então, você imagina, a gente já pegou casos de mulheres que estavam começando ali a quimioterapia, que não tinham coragem nem de passar pela porta, chorando, porque estavam com medo. E da gente pegar na mão e falar assim, cara, eu já estive no seu lugar. Nossa, eu já passei por isso na minha primeira quimioterapia. Então, vamos que eu vou ficar contigo. E você ficar ali de mão dada, porque aquela mulher não tem mais ninguém, não tem família ali com ela só tem a gente. E isso transformar todo o tratamento, porque eu acredito que só da gente ter estado ali, a gente transformou toda a verdade dessa mulher, porque agora ela não tem mais medo, porque ali ela sentiu Deus, porque ali ela se sentiu acolhida e protegida, porque ela tem fé que ela vai ser curada, porque ela viu duas mulheres que passaram pelo processo e agora estão curadas. Então, isso é muito potente. É muito potente, gente. A gente precisa movimentar isso. Eu quero participar também. Por favor. Eu quero participar, quero ir lá, né? Por favor. Sei lá, fazer alguma coisa, ajudar. E eu acredito, e a gente... Cara, eu vou pensar alguma coisa de Nilópolis, cara. Por favor. Pra poder fazer isso. Então, você tem feito isso nos hospitais. Gente, olha que isso, cara. É incrível, assim. E a gente fez ano retrasado, a gente fez alguns eventos pontuais de tipo... selecionar algumas pacientes, aí a gente pegou uma limusine, foi para Nilópolis, passou o dia lá maquiando elas, arrumando elas, aí viemos para Barra, para um show, para elas poderem se sentirem pertencentes a uma vida além da doença, né? Então, eu acho que o projeto chegou muito nesse lugar de levar para essas mulheres essa perspectiva de que é um momento. O câncer é um momento da vida. Não pode ser a vida toda, né? Porque a gente entende que tem pessoas que olham o câncer com muito pesar. A maioria das pessoas olham o câncer com esse peso de que, cara, eu tô carimbada agora como paciente oncológica pro resto da minha vida. E a gente quer tirar esse estigma do câncer. Não tem vida. Acabou o processo, acabou o teu tratamento, vamos embora viver. Tem um monte de coisa para você construir, tem um monte de vida para você viver. Então, acho que esse resgate é muito importante. É importante ainda mais, assim, porque eu trabalho com pessoas vulneráveis e que não têm condições, vulneráveis financeiramente também. E não tem uma estrutura familiar, socialmente, também falando. E você teve uma estrutura, você teve a família por perto. Quando não se tem... por isso que é potência, por isso que nós precisamos ser Deus na vida do outro. Exato. Porque para você foi de um jeito até mais fácil, né? Mas para o outro não está sendo, porque o outro não tem. Eu vejo uma pessoa com deficiência, que a família tem uma estrutura financeira, tem grana, é muito mais fácil. Exato. Do que a mãe é solo, mas tem grana. Tem a mãe só que não tem nada e não tem grana. Então é totalmente diferente. Então você falar coisas para essa mãe que tem uma estrutura é muito fácil. Agora para essa daqui não. Aí o que tem que fazer? Pegar a mão dessa daqui e levar. Eu sei que você não tem família, eu sei que você não tem nada, mas a gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui para fazer diferença. Cara, isso é um pedacinho de Deus do céu na terra. É o que a gente precisa fazer. E como você conseguiu, né, na verdade, viver isso e agora multiplicar isso, cara. E tem muitas pessoas assim que passaram pelo câncer e falam assim, cara, eu não quero ouvir falar nunca mais do câncer, eu não quero contato com nenhum paciente oncológico. E para mim isso veio tão forte como um propósito. E é muito doido isso, porque quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu entrei
porque eu cismei, eu estava em casa, eu tinha comprado um livro, Minha Vida Anti-Câncer, de um médico. Olha só isso. Caramba, anos atrás. Há anos atrás, Minha Vida Anti-Câncer, que eu sempre tive curiosidade para ler sobre isso, né? E o cara, ele se tratou com alimentação. E eu fiquei encantada com aquilo. O Arthur era pequenininho, eu peguei o carro, parei na porta da faculdade, me inscrevi e liguei pro Dudu. Tô matriculada na faculdade. Como vai ser, não sei. E no primeiro período eu já ficava atrás dos professores. Eu quero fazer a minha especialização em câncer, eu quero fazer... E eu ia para todos os congressos no Brasil inteiro sozinha, porque ninguém da faculdade queria trabalhar com câncer, só eu. Tudo que era relacionado a câncer chama Vanessa. Então, já tinha esse propósito. Aí você vai lembrando, né? Exato. Você ficou lembrando, gente, olha isso. Já tinha esse propósito, só que eu adormeci, então Deus teve que me sacudir. Falar, filha, lembra que teu propósito era trabalhar com pacientes oncológicos? Você acredita que tá tudo já predestinado? Eu acredito. Eu acredito. Que já tem uma coisa Eu traçada acredito pra que você. tem propósito. Em tem tudo. Em tudo. Nada... Não nada tem é fatalidade? eu não acredito. Você acredita no propósito mesmo? Eu acredito no propósito. Porque, na verdade, nisso olha o que você tá me falando, que eu nem sabia. Quando você, mais nova, queria isso e depois veio... Eu tô pensando nas minhas coisas aqui, gente. Exato, a gente faz uma reflexão. Faz uma reflexão. Meu Deus. E aí, quando chegou o câncer... É claro que no momento do câncer, isso não me passou na cabeça, claro, né? Depois. Mas depois que acabou o processo, que eu já tinha feito o tratamento, a minha conexão com a Bianca... E aí, quando fez 1 ano do diagnóstico da Bianca, ela me ligou e falou assim... Cara, tava pensando uma coisa doida aqui. O que você acha da gente levar flores lá na quimioterapia de onde a gente se tratou? Eu falei, vamos, vai ser muito legal. Ela, cara, achei alguém mais doida do que eu. Eu falei, então vamos embora. Essas conexões, adoro. E aí chegamos lá, como todo mundo conhecia a gente, deixaram a gente entrar. E a gente só entrou mesmo com uma flor na mão, se apresentou, falou que a gente já tinha feito tratamento ali. Quando a gente saiu, uma olhou para outra e começou a chorar, tipo assim, eu quero fazer isso para sempre. Porque como que a gente se sente preenchida de Deus? Porque não tem outra... Não é amor, não é felicidade, não é gratidão. É Deus. Né? E a gente saía dali assim, com a cara arrepiada, com a cabeça arrepiada, porque era presença o tempo inteiro do tipo, como que você passou por tudo isso e você volta no mesmo lugar que você se tratou para dar amor para as pessoas. Né? E as pessoas sempre falam assim, nossa, muito obrigada pelo que vocês fazem, e a gente não faz nada. Eu entendo. A gente só mais pela recebe. gente, exatamente. Quando eu entendo isso. Todo mundo podia dizer assim, porque quando a gente dá, a gente está recebendo muito mais. Não é um favor. É uma coisa que te preenche, né? E isso é a espiritualidade. Isso é a espiritualidade, gente. É assim, incrível. É incrível essa... Enfim, foi curada. Graças a Deus. 100%? 100%. E como é que faz o acompanhamento? Como é que é? Hoje eu ainda faço, porque como o tumor ele respondia ao hormônio, então hoje eu ainda faço um tratamento que é todos os dias eu tomo um remedinho, que é um bloqueador hormonal, e de 28 em 28 dias eu tomo uma injeção, né? Então eu bloqueei os hormônios, eu estou na menopausa, induzida por conta das medicações. E hoje é muito conviver com isso tudo, né, Dani? Porque é uma menopausa induzida com 43 anos, e conviver com tudo isso, de ganho de peso, dor articular, fogacho, tudo que vem junto com a menopausa. Mas eu entendo que isso é pequenininho, perto de tudo que está transformando, né? Então, eu escolho olhar para isso e falar assim, cara, isso tem solução, vamos embora. Eu não posso ficar presa aqui, nessa energia de ficar reclamando, ai, minhas articulações, ai, porque... Mas tem dia que você reclama? Tem dias que me pega. Tô te achando tão assim, zen, tá muito alto nível. Claro que não. Tem dias que eu explodo, que eu fico com raiva. Vou te contar, 2 meses atrás, eu tava fazendo remo, né? Há 2 meses atrás eu tive que parar, porque a radioterapia, ela me deixou 3 costelas fraturadas e uma lesão de ombro. Porque dá isso mesmo? Raríssimos casos. Os 5% e o raríssimo caso. Você. Exato, exatamente. E eu comecei a sentir uma dor no ombro, remando. E aí minha médica falou assim, não, vamos fazer uma tomografia para poder ver, porque tudo no paciente oncológico é uma preocupação. E aí deu um edema no ombro e eu fui no médico e ele falou assim, olha, eu preciso que você fique 2 meses sem fazer nada de atividade física. E aí eu fui lá no remo.
Eu chorava igual criança. Ai, que bom. Por que não era... Ah, você vai parar de fazer remo. Tá chorando por causa do remo? Não é por causa do remo. É porque é a minha vitalidade. Exatamente. É o meu corpo que ainda sofre com o efeito de um tratamento de 3 anos atrás. Né? Ainda me lembra que eu passei pelo câncer. Mas aí, ao mesmo tempo que isso me lembra e me dá tristeza, me dá raiva, isso me lembra também que eu não posso esquecer do meu processo. De que, minha filha, é só uma dor no ombro, são 2 meses, vamos embora. Vamos focar no positivo, Olha, vamos que você já fazer. passou. Exato. Então, é por isso que eu te falo assim, que essa presença é presença mesmo, porque não é que eu sou zen o tempo inteiro, não sou zen o tempo inteiro, mas hoje eu tenho mais consciência do buraco que eu tô entrando. Entendi. Então, se eu entro nesse lugar, de 6 em 6 meses eu faço o PET scan, que é aquele exame do corpo todo para ver se tem alguma coisa. Quando dá 1 mês para fazer esse PET, eu começo a ficar. Eu descompenso na comida, eu fico mais ansiosa, eu fico mais nervosa. Mas se eu deixar, isso vira uma bolona de neve. Mas você descompensa, viu, Descompenso. gente? Ela é real, descompensa. Porque, né, eu até tava falando com uma amiga antes que ela tava louca pra você vir, então ela tem momentos assim, então ela é real, descompensa, é um dia após o outro. Exato. Mas você não descompensa até ficar pra sempre. Não, de repente... tenha consciência, tipo assim, gente, tô indo além da conta, por que eu tô nervosa descontando meus filhos? É só um PET scan, tá tudo bem, volta, reequilibra. Aí reequilibra, é um processo igual da nossa vida. Exato, daqui a 3 horas tô eu lá nervosa de novo. Isso é normal, a gente é humano, não tem como passar por isso. Hoje, eu contar essa história é muito fácil. Deu certo, tá tudo bem. Mas no momento do processo, tem muito altos e baixos. Tem dias que você não quer levantar da cama, tem dias que você não quer ver ninguém, que você quer se esconder, que você não quer conversar com ninguém. E isso não veio numa caixinha de presente pra mim. De eu abrir e falar, eu vou ser curada, então posso viver plenamente. Não, isso foi sendo construído com muito autoconhecimento, com muita fé em Deus, com muita presença familiar para me acolher, porque... Cara, isso é muito importante. É muito importante. É muito importante. Os filhos, a família, o marido. É muito importante. E cada um contribui de uma forma. E isso até é interessante das mulheres entenderem que, às vezes, a gente coloca uma expectativa no outro e se frustra muitas vezes, né? Ah, eu esperava que o meu marido fosse mais assim. Cara, eles vão dar o que eles podem dar. Então, o Arthur, ele é super fechado. Ele chegava do meu lado, me dava a mão, ficava ali 5 minutos e levantava e ia embora, sem falar nada. Eu sabia que aquilo ali era a movimentação dele, né? A prova de amor. Era a prova de amor dele. Enquanto a Helena vinha toda carinhosa, me beijava, ficava ali comigo me cheirando, era o dela. Então, cada um tem o seu momento ali, porque também é sofrido para quem recebe, né, Dani? A gente, enquanto paciente, a gente se olha nesse lugar, mas a gente não pode esquecer que a família, os amigos também estão nesse impacto, né? Também estão sofrendo nesse luto. Tendo que processar essa informação e tendo medo, tanto quanto a gente, né? E o Florescer também entra nesse lugar da gente encontrar essa rede de apoio em outras mulheres, porque quando a gente chega numa roda e fala assim, ai, cara, tá sinistro, tô cheio de dor articular. Se eu falo pra você, você fala, Vanessa, pelo amor de Deus, vai malhar, toma um colágeno, vai ficar tudo bem. Mas se eu falo isso pra outra paciente, ela fala assim, cara, tá sinistro. Então tem essa conexão. Não, tem essa troca que entende, né? Tem que estar junto pra entender. Eu não vivi isso, mas assim, eu participar é pra eu receber também, porque a gente tem que falar do que a gente já viveu. Então, essa troca é muito, muito real. E hoje, assim, você tem vivido... Você é nutricionista. Sim. Mas tem se dedicado muito à Casa Florescer. Sim. Né? E também tem até eu anotei aqui, o INT, que são terapias alternativas. Isso. Como é que a gente faz para ajudar, para isso continuar a funcionar? Cara, existem muitas pessoas boas nesse mundo, eu acredito muito nisso. E cada vez Deus me conecta com essas pessoas. Né? Você tá aqui é uma prova disso, porque... São pessoas que entendem essa coisa da empatia de verdade, sabe? De fazer para o outro. Porque as pessoas estão vivendo muito assim, tudo lindo, eu amo o próximo, mas ninguém faz. Ninguém se... O que eu vou ganhar com isso? A gente vai ganhar de tudo. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com se preencher, né? Então, assim, esses tipos de projetos, eles precisam ser multiplicados, precisam crescer, porque as pessoas estão precisadas.
A gente lida com pessoas vulneráveis e as pessoas não têm família, as pessoas não têm onde se apoiar, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas estão carentes. Exato. Graças a Deus a gente tem, mas nós vivemos assim, ó. A gente vive numa bolha. É. Eu fico muito feliz porque todo dia eu estouro a minha bolha na vida, como você. Porque a gente lida com outras pessoas, com outra realidade, você fala, caraca. E aí, o que eu sinto assim, eu queria tanto que as pessoas até que andam comigo estourassem as bolhas também, sabe? Eu fico tentando. Cara, olha isso. Mas não dá pra ser na força. Não dá pra ser na força. Às vezes eu fico, às vezes tá numa roda de conversa de amigas, eu fico, tenho uma fala, eu falo assim, meu Deus, calma, eu vou ter misericórdia, porque não estourou a bolha. Mas eu queria que estourasse a bolha pra tentar, pra mudar a visão, né? Porque a gente, quando vive isso, não vive o que você vive outras coisas, mas a gente amplia mesmo, né? Então, assim, é a natureza te dando sinais, é você se conectando, reconectando. Antes até de falar do negócio da Casa Florescer e do INNT, me fala essa coisa que você fez do sagrado feminino, da fogueira, tá bem que ela viu de brinco, de pena, porque isso também é um resgate, a gente fala muito de mulheres, então é um resgate da questão da mulher mesmo, né? Fala um pouquinho sobre isso. O sagrado feminino, ele entrou na minha vida. Também entrou, tá, também gente? É muita coisa, gente, é muita coisa. O sagrado feminino entrou muito nesse lugar porque, como eu te falei, assim, dessa construção da espiritualidade na minha vida, primeiro veio esse momento de acolhimento do louvor, veio esse processo com o xamanismo de pertencimento, que veio muito com essa força ancestral, de eu entender que não sou eu, né? Tem outras mulheres que vieram antes de mim, que me trouxeram essa potência que eu sou hoje. E eu preciso honrar isso. E o sagrado feminino entrou muito nesse lugar de colocar a mulher no feminino de novo. Porque hoje a gente está muito na energia masculina o tempo inteiro, né? A gente tem que solucionar tudo, a gente tem que dar conta, a gente tem que trabalhar, a gente tem que... Em que momento a gente tem que cuidar da gente? Porque a gente não está sobrando tempo, né? A gente está tão no automático o tempo inteiro. Sempre cansada. Sempre cansada, está sempre se doando. Em que momento a gente está doando pra gente, né? Então, o que eu comecei a perceber muito no trabalho do Florescer, a gente indo visitar essas mulheres, e no INNT, que são as terapias integrativas, e escutando essas mulheres, é que essas mulheres estão cada vez mais perdidas, mais vazias, mais vivendo para o outro. E elas precisam ser preenchidas dessa força que elas são. Então, o Sagrado Feminino, ele vem muito para resgate dessa mulher. Não que ela não tenha que ter o masculino. O que precisa ter é o equilíbrio. Ela precisa ter a potência do masculino para ser aquela mulher que faz, que realiza, mas ela não pode estar sempre nessa. Ela tem que ter opa, calma aí, deixa eu me acolher, deixa eu ter calma, deixa eu respirar, porque senão a gente está sempre em desarmonia. E a gente está trazendo essa desarmonia para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho. E aí você só atrai pessoas que vão te tratar daquele jeito que você tá, em desarmonia. Que se mostra, né? Assim. E aí, se a gente parar para olhar, maior ainda, os relacionamentos que estão hoje em dia, que foi até o podcast que você fez com o seu marido, que fala muito sobre isso, que os homens hoje estão com medo das mulheres. Porque as mulheres estão... E o homem tá pequenininho, não sabe o papel dele nessa relação, porque ele não sabe se encaixar mais. Ele perdeu esse lugar. Então... O sagrado feminino não é um feminismo. Vamos ver. Não é isso. Ele é o equilíbrio das duas forças para a gente encontrar o nosso papel enquanto mulher. Então, eu enxerguei no meu processo também que a maior parte da minha vida, por ter sido divorciada, com uma filha pequena, por trabalhar fora desde nova, eu sempre fui... Não, deixa que eu faço. Não, é do meu jeito. E eu olhei resolvia assim, tudo. Resolvia tudo. E isso não foi curado não, tá, Dani? Hoje em dia, eu ainda, muitas vezes, eu tô nessa energia. Eu falo assim, por que eu tô assim, gente? Calma lá. Equilibra. Você não precisa dar conta de tudo não, minha filha. Hoje não dá pra você buscar na escola, pede ajuda. Hoje não tá bem, pede ajuda. É legal ser vulnerável, né? E a mulher, quando se coloca nesse papel hoje de vulnerabilidade, ela sente um pânico terrível. E aí a gente está vendo as mulheres ou infantilizadas demais, ou nesse papel do macho,
em que não consegue ser feliz em nenhuma relação, nem com amigos, nem no trabalho, nem uma relação amorosa, porque está sempre em desequilíbrio. Então, esse sagrado, eu entendo que ele chegou na minha vida para prevenir que essa mulher continue vivendo nesse ritmo para adoecer no futuro. Entendi. Principalmente para você. Principalmente para mim. Mais uma ferramenta para você, de Deus para você. Total. Mais uma ferramenta de Deus para eu olhar para mim e entender assim, o que ainda está em desequilíbrio, o que eu preciso curar, o que eu ainda não estou honrando em mim. Por que eu me olho no espelho e às vezes fico assim, meu Deus do céu, que barriga é essa? Minha filha, tá bom, mas não precisa ser desse jeito de chicote. Você quer melhorar? Vamos melhorar. Até você como nutricionista, né? Essa mudança do corpo Total. sempre foi, nossa, uma luta. Uma luta dentro de você diária mesmo. Exato. Então sempre foi importante. Tem muitos processos, né? Isso não acabou. Foi uma página da sua vida. Não, é o meu livro que eu tô em construção. Então eu entendo que Deus vai me dando ferramentas mesmo para eu poder... Opa, isso aqui já consigo dominar, vamos embora. Eu consigo enxergar claramente Deus te dando ferramenta. É incrível, assim. Gente, isso é tão lindo, né? Deus é tão... Cara, ele é incrível. Eu consigo enxergar essas ferramentinhas que ele faz. Porque quando a gente está conectado, flui, né? O universo gira, a energia gira. É isso, é sobre isso. E tá desperto também para entender o que às vezes não faz sentido mais, né? Do tipo assim, cara, isso aqui chegou, mas acho que não quero. E tá tudo bem, né? Porque não vai chegar só coisa boa. Você entender o que agrega na sua vida e o que abre caminhos para você. Então, eu acho que esse trabalho chegou muito para mim, para eu me curar, porque eu tenho muita coisa do meu sagrado não curado ainda e que eu preciso também. Eu também tenho. Então, vamos curar. Vou curar. E quando a gente cura o outro, a gente vai se curando, com certeza, né? É óbvio. Então, eu acho que esse trabalho chegou muito para eu curar o meu sagrado feminino e chegou como uma ferramenta muito potente para poder juntar essas mulheres. Né? Como tem a roda de conversa na igreja, como tem... Lá também é isso, né? Pra gente juntar essas mulheres para elas verem que elas não estão sozinhas. Tá todo mundo vivendo os mesmos conflitos, mas a gente precisa resgatar essa força. Não vai viver pro resto da vida. Calma aí, o que eu posso fazer hoje? Né? O que eu posso mudar? O que eu preciso enxergar? Porque até para enxergar, a gente precisa querer. Né? Enxergar. Então, essa coisa de o que eu posso mudar? Não posso viver isso. A gente fica repetindo ciclos a vida inteira. E a gente precisa estar atenta e antenada para... Cara, stop. Exato. Não. Que isso? Então, precisou, assim, 43 anos depois, um ciclo. Caraca, meu sagrado feminino, eu não sou assim. Eu dar stop. Eu conversando com você, já tô pensando um monte de coisa de como é importante essa... Gente, o ser humano com outro ser humano é muito importante. Muito. Estar com outro ser humano. Tem essa coisa da inteligência artificial. Tudo que tá surgindo, eu fico pensando, Deus, dá um jeito, porque eu preciso de gente. Inteligência, vamos usar a nosso favor, mas eu preciso de... As pessoas, para mim, não são descartáveis. Não. Porque faz diferença. Faz diferença um abraço. Eu acho abraço uma coisa incrível. Abraço te energiza, sabe? Eu sempre, quando eu posso, eu dou... Na verdade, eu sempre dou. Eu prefiro dar um abraço do que um beijo, sabe? Porque essa troca, esse fluir, assim, é incrível. Então, a gente precisa do ser humano. E assim, você vive isso, tá vivendo isso o tempo todo. E assim, eu queria te levar a vários lugares. Assim, Vamos, eu vou. Já tô pensando aqui em vários lugares. Cara, que incrível. Então, assim, você faz esse encontro. Agora, voltando pro sagrado. Você faz esse encontro também online, ou faz no lugar? Eu vi que vocês acenderam uma fogueira. A fogueira foi... Então, depois que eu voltei lá da Bahia, eu comecei a frequentar algumas fogueiras aqui no Rio, né? Porque existe fogueira, eu não sabia. Existem lugares que fazem fogueiras, né? Essa força do xamanismo. Trazendo muita gente, toca o tambor para poder trazer ali o tambor para trazer esse toque do coração, de conexão com Deus, enfim. E aí eu conheci alguns meninos que vieram para o Rio, eles não são do Rio, e aí comecei a ter contato. Eu quero uma pena, quero um brinco, quero não sei o quê, e eles foram trazendo. E aí há 1 ano que a gente vem se falando só no Instagram. E aí um deles falou assim, tô indo para o Rio, eu quero fazer um trabalho com você. Eu falei, opa, que honra, que lindo, vamos fazer. E aí a gente fez uma fogueira
E eles vieram para poder fazer o trabalho aqui no Rio e foi incrível, né? Porque... Você chamou os amigas? Chamei as pessoas que frequentam ali o espaço onde a gente trabalha, e um foi chamando o outro. Mas o mais incrível, Dani, é que, independente da religião das pessoas que estavam ali, todos no dia seguinte me ligaram emocionados, porque eles trazem muito isso de que o tempo do homem é muito diferente do tempo deles. Porque eles estão dentro de uma aldeia que não tem relógio, que não tem pressa, que não tem nada. Então, eles vivem natureza. Se brotou alface, eles vão colher o alface. Se não, eles vão procurar outra coisa. E se naquele dia não tem sol e eles precisam, eles vão dar um jeito conforme a natureza indica para ele. E isso é Deus, porque a gente está muito acelerado o tempo inteiro. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, porque a gente não vive na aldeia. Não, claro, então, né? Por isso que essa energia deles é legal para poder... Pra gente, né? Para acordar a gente. Eles conseguem viver essa provisão de Deus diária. Exato. A gente não consegue, porque a gente, né? Mas é importante mesmo a gente ir lá buscar, porque senão a gente fica aqui só. Exato. Só e se perde a essência. E os valores também se perdem, né, Dani? Porque a gente está vivendo numa rotina em que... Cara, o tempo inteiro demanda, né? Porque, mãe, eu quero esse boneco, mãe, é minha roupa, meu tênis. E, às vezes, o simples não está sendo olhado, entende? E eles trouxeram uma fala muito interessante, assim, né? Que quando eles chegaram na cidade grande a primeira vez, eles pararam no prédio de 15 andares e falaram assim, nossa, eles se amam muito, mora todo mundo um em cima do outro. E aí eles entraram no elevador e a mulher nem deu bom dia. Aí quando eles saíram, eu falei assim, mas eles não se amam tanto, porque nem bom dia me deram. Então é isso, a gente está vivendo essa relação na cidade grande, muito de correria, sem esse olhar para o outro, sem cuidar, sem entender. Lá, tudo que eles vêm para o Rio de Janeiro trabalhar, tudo que é vendido aqui, isso vira a renda da aldeia. Então esse cuidado com o outro, sabe? Então... a gente tem uma vida completamente diferente, a gente não vai viver aquela vida, né? Mas a gente pegar isso como lição para poder adaptar do tipo assim, eu preciso estar nessa correria o tempo inteiro, eu preciso estar dirigindo, mexendo no telefone, eu preciso estar... Eu preciso ter a roupa tal XY, eu preciso ter, sabe? Isso também, a gente muda totalmente os valores. Exato. Né? A gente fala, cara, pra que isso? Pra que gastar com isso? Tanta gente... Não é que a gente faz voto de pobreza, não é isso. Mas a gente começa a ter consciência. Exato, é a consciência. Aí eu vou ter bolsa X. Gente, eu tô com uma família aqui que não tem o que comer. Se eu comprar uma Y e outra de... Sabe? Eu tenho vivido muito isso. Eu tenho dizimado muito na vida do outro, nesse sentido de abençoar, de você ter menos prioridade, vaidade dessas coisas que a gente quer muito e abençoar o outro. Cara, isso é o que faz sentido também pra mim. Sim. De vida, é um propósito de vida. Se eu não conseguir, se eu viver só pra mim, eu não consigo mais. São os valores, né? Esses são os valores, não é preço. Não. Né? São os valores que a gente está agregando na nossa vida. E quanto que isso está sendo cada vez mais descartado. As pessoas estão perdendo os valores da família, do amor ao próximo, do olhar, sabe? Não é, que bonzinha, tão caridosa. Não é isso. É genuinamente você estar conectado com o todo. Exatamente. E não só com a sua bolha. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso me move, isso me movimenta, essa energia que eles trazem enquanto conhecimento do dia a dia deles. Não tem como eu levar minha família para morar dentro de uma aldeia, porque a gente não se adaptaria mais. Mas o que eles prezam ali como valores daquilo ali faz sentido para mim. E então, as crianças estão dentro? Minha filha, o Dudu foi agora. Dudu também vai foi. Comigo pra fogueira. Vamos pra fogueira. Aí ele vai. Aí ele foi agora pra Manaus, aí ele trouxe um chocalhinho pra Helena, um tamborzinho pro Arthur e um negocinho pra mim de um indígena. Eu falei, é tudo meu, não vai ficar nada pra ninguém. É tudo Mas meu. Ele mudou, o Dudu mudou? Se bem que ele sempre foi good vibe, ele sempre foi tranquilão. Sempre foi muito mas tranquilo. Mas mudou mais, tá mais, sei lá. Eu acho assim, Dani, que o que aconteceu foi que a gente se conectou mais. Que legal. Então eu vejo uma mudança no casamento. Não vejo legal. Assim, apontar... O Dudu sempre foi muito de ler, de ouvir podcast falando sobre espiritualidade. Verdade. Mas eu vejo que a gente se integrou
no casamento. Então, isso é mais potente na nossa casa porque a gente está falando a mesma linguagem. Coisas legal, que cara. antes ele falava e eu falava assim, tá, valeu, tá bom. Eu fico imaginando ele falar e você falando isso. Entendeu? Ele falava, tá bom, tá. E hoje em dia a gente conversa. Vocês têm algo em comum, a espiritualidade de vocês está conectada também, né? O cordão de 3 dobras, na verdade, Deus está ali. De verdade, ainda mais Deus está ali. De verdade. Ai, que legal, cara. Agora vamos voltar para Casa Florescer, tá? Vamos. Eu até botei, você tá à frente desse projeto, como é que a gente faz para ajudar? Já estou pensando aqui, tanto a Casa Florescer quanto o INNT, Instituto... Na Luz da Nova Terra. Instituto Na Luz da Nova Terra. Instituto Na Luz da Nova Terra. É enorme, né? É enorme. INNT é melhor, mais fácil. Então, são 2 projetos diferentes, né? O projeto Casa Florescer, ele é em Nilópolis. A gente tem a sede, mas não, a gente tem um espaço físico, mas ela não está montada para acolher essas mulheres. A nossa ideia é fazer a casa funcionar mesmo daquela forma que eu te falei. E o que a gente busca são pessoas ou empresas que queiram ali colocar, investir para que esse projeto ande de uma forma não itinerante, que eventualmente a gente vai para o hospital, mas que a gente tem ali uma rotina de atendimento para distribuir cesta básica, para poder acolher essas mulheres, e isso a gente precisa de grana, né? A gente hoje sabe que eu iria como voluntária atender, a Bianca iria como voluntária, mas o resto, a gente não vai ter braço para tudo isso, né? E chega um momento em que a gente se frustra, porque a gente não dá conta. Aí a gente entra no looping daquela rotina estressante de novo, e aí não faz sentido. É verdade. Então, hoje a gente precisa de uma grana para poder a gente manter essa casa funcionando e também manter esses eventos em hospitais funcionando, porque tem custo, as pessoas que vão são voluntárias, então a gente que compra os lanches, as águas, a gente tem que pagar tudo para que aquilo ali funcione, né? Então a gente precisa de alguma forma que essas empresas ou pessoas que queiram de alguma forma ajudar para que isso funcione. O INNT, ele vem numa outra vertente. O INNT, ele surgiu para ser apoio, não só dos pacientes oncológicos, mas também depressão, ansiedade e crianças atípicas. Então, a gente tem essas 3 frentes de trabalho hoje, em que a gente atende como terapia, todas as terapias integrativas, psicoterapia, cristal, reiki, tudo que você possa imaginar de terapia integrativa a gente faz lá. Eu atendo como nutricionista e a gente tem os trabalhos coletivos, tá? A gente tem um outro projeto que é o Na Luz da Adolescência, que o maior foco dele é trazer esses adolescentes que hoje estão desamparados, trazer eles para o esporte, para o surf, que a gente tem uma guarderia ali que é conveniada com a gente. Ai, que legal. O das crianças atípicas não é só para as crianças, mas para os pais dessas crianças também poderem vivenciar esse processo desse acolhimento, dessa transformação e das ansiosos e depressivos também para retomar. A gente tem alguns terapeutas que hoje trabalham com a gente, mas que entraram para serem atendidos porque estavam em depressão, não saíam de casa. Então a gente tem muitos cases de sucesso dos pacientes oncológicos também que trabalham agora na casa porque viram essa movimentação da transformação acontecer. E ali é como se fosse eu deixar o meu legado. Que, minha filha, você foi socorrida o tempo inteiro por todas as ferramentas que eu fui te dando ao longo da vida. Que tal você repassar isso, né? Então, lá os atendimentos, eu atendo como a psicoterapia mesmo, alguns pacientes, mas além disso a gente faz a nutrição, a nutrição que estava lá atrás, do oncológico, voltou. Os trabalhos comunitários ali, coletivos. Só que isso também depende de uma verba, né? Então, porque esses tratamentos não são pagos. Não são pagos. São gratuitos. São gratuitos. Então, hoje a gente tem 4 terapeutas atendendo. E você imagina como é que a gente dá conta desse povo se a gente não trabalha no comercial, vamos dizer assim, né? E esse fica onde? No Recreio, dos Bandeirantes. Então, hoje a gente já está no nosso limite de atendimento, porque eu não consigo abrir vaga nova, porque senão eu tenho que parar o atendimento da terapeuta para ganhar no comercial para poder ficar no social. E a gente continua tendo boleto para pagar, comida para comprar. Então,
para a gente respirar e poder ampliar esse espaço para acolher mais pacientes, a gente precisa também de ajuda, né? Então, a gente tenta edital, a gente tenta no desconto do imposto de renda, a gente está tentando de diversas maneiras para poder ver se chega essa renda para a gente poder ampliar esse trabalho, né? Não, mas a gente vai conseguir. Vamos. Eu quero me colocar junto aqui para ajudar nisso aqui, por gente. favor. Porque é isso que move a gente. Assim, eu tô encantada nisso. Eu tô assim, de verdade, eu consigo enxergar Deus na sua vida. E é tão bom o seu olhar. Isso, porque eu amo a Deus, né? Você sabe que eu sempre fui apaixonada e às vezes as maneiras como as pessoas expressam Deus, eu fico falando assim, cara, tem uma coisa errada, não é Deus que tá ali, sabe? E aí a sua fala, a sua vida, com todas as limitações e imperfeições, porque nós somos, mas assim, eu consigo enxergar Deus, assim, você é uma mulher de Deus que encontrou o seu caminho, que eu respeito. É uma mulher que, assim, eu pediria uma oração, uma reza, como você fala, enfim, qualquer coisa, um conselho de Deus. E isso é muito difícil, porque não tem a ver com saber teologicamente, não tem a ver, tem a ver com experiência, né? Tem a ver com vida, tem a ver com frutos. Frutos. Eu olho muito para os frutos, então, assim, quero deixar minha admiração, assim, Meu Deus. eu entrei aqui de um jeito, hoje tô saindo até diferente, pensando muitas coisas, você me inspirou, e tem inspirado muitas pessoas, muitas mulheres, assim, vamos fazer uma movimentação, porque a gente precisa de pessoas para poder multiplicar isso, porque independente, eu sou das pessoas com deficiência que tem a ver com isso, todo mundo é necessitado, não interessa o tipo, assim, todo mundo precisa, e nós precisamos, né? Eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para uma mulher, assim, que recebeu o diagnóstico, tem algumas em especial, assim, que eu tô pensando, e sim, que ainda está no processo de cura e que tem dias maus, dias bons. Queria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, falasse para ela. Pode respirar. Respira. Eu sei que não é fácil, que você muitas vezes pensa que está sozinha, mas independente de quem está aí do seu lado, acredita que você está no colo de Deus e que a cura é sua única opção. Permaneça firme, faça o que é necessário ser feito, mas sempre com alegria no coração e com a certeza de que Deus sempre vai te dar o melhor. E ela pode falar, gente, porque ela viveu e tem vivido isso, né? E tem vivido esse processo. Ai, que delícia. Ai, Vanessa, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a vocês que participaram. Eu sei que vocês amaram. E compartilhem, curtem, mandem pra todo mundo, porque um tem que ajudar o outro. Por favor, eu gente. sempre falo assim, todo mundo fica postando coisa de famoso que nunca nem viu na vida, a pessoa nunca nem te viu. Aí ficam repostando, sei lá, quem separou de quem, que tá lançou, sei lá o que lá. Aí a gente, que é gente como a gente, né, tem que ficar pedindo migalha. Gente, vamos ajudar os amiguinhos, é sobre isso, né? É sobre isso também, porque a gente vive no mundo digital, então a gente tem que ajudar o outro. Ajudar esse podcast a chegar a mais pessoas, a ajudar a Casa Florescer, o Sagrado Feminino, INTT, a história da Vanessa, que inspiram, e são histórias reais, e que inspiram outras pessoas e que podem ajudar outras pessoas como ela tem ajudado. Então, assim, compartilhem, eu vou botar o arroba dela, sigam também, por favor, tá? E até a próxima. Gratidão. Beijo. Beijo.